Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do terceiro bimestre. Quanto tempo! Pessoal, hoje nós vamos iniciar a unidade 3 do nosso livro, cujo título é Do que são feitas todas as coisas, né? De que são feitas todas as coisas? Talvez você já parou para se perguntar do que são feitas as coisas que estão ao meu redor. Se eu pudesse ir separando, dividindo, qual seria a menor parte de qualquer coisa que eu posso ver ao meu redor e até eu mesmo, né? Até o nosso próprio organismo. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto. Lembrando, galera, que as atividades, elas valem presença e valem pontuação. Então, estejam atentos. Estou fechando agora as notas do segundo bimestre e tem muita gente vacilando, faz uma atividade, não faz outra, ou faz a atividade, mas responde de qualquer jeito. Essas videoaulas são justamente para facilitar o entendimento. Tem gente que não assiste. O material que eu deixo também em PDF, né, em forma de um texto, os slides que eu uso aqui também são para facilitar a sua vida. Então, utilize. Não vá responder os questionários sem ver isso daqui antes. E, como sempre, nós temos a nossa frase de desbloqueio e a primeira parte da nossa frase é: há milênios as pessoas. Então, assista toda a aula, pegue aí as partes da nossa frase e vá responder seu formulário para garantir a sua presença e a sua nota. Então, galera, vamos dar início à unidade 3 do nosso livro de ciências, de que são feitas todas as coisas. Na aula de hoje, nós vamos ver as primeiras ideias sobre a matéria e modelos atômicos. Bem, tente imaginar se você pudesse pegar uma porção de água, um copo d'água, por exemplo, uma jarra com água, e você pudesse retirar uma gotinha dessa água. Agora imagine se você pudesse, dessa gotinha, retirar um pedaço ainda menor, e desse pedaço ainda menor, um pedaço ainda menor, e menor, e menor, até chegar ao máximo possível de menor unidade dessa água. Isso daí, gente, é o que faz a gente questionar do que será que é feita a água, né? E talvez você possa questionar isso não só em relação à água, mas a outras substâncias, ou mesmo você próprio, um tecido da roupa que você veste, o ar que você respira. Se a gente conseguisse dividir, até que ponto a gente chegaria? Qual seria a menor unidade desse corpo, desse líquido, dessa matéria que a gente está observando, né? Então, até que ponto é possível continuar dividindo a água ou qualquer outro corpo, qualquer outro objeto, qualquer outra coisa que a gente observasse? Então, qual é a menor parte, né, da matéria? Há milênios, gente, isso daí já é uma coisa que gera curiosidade nas pessoas. As pessoas, os filósofos, os cientistas, eles manifestam curiosidade sobre como os corpos, e não somente a água, não somente essa substância, são formados. Então, qual é a menor parte de uma barra de ouro e dos gases que formam o ar que a gente respira? Muitos pensadores e posteriormente cientistas também se dedicaram a buscar as respostas para essa questão. Essa imagem, como vocês podem ver, tenta demonstrar um pouquinho aí, né? Se você conseguisse pegar uma porçãozinha de água e dividir, qual seria a menor parte? O que é isso, né? Que forma essa matéria? Coloquei uma animaçãozinha aqui também, ó, que nós vamos ver mais à frente, que atualmente a gente tem um conhecimento de que a água, por exemplo, ela é formada por átomos, né? Que vão formar as moléculas de água. Então, essa animaçãozinha aqui mostra essas moléculas de água, H2O. Continuando, gente, na Grécia Antiga, o filósofo Leucipo de Mileto, ele propôs a seguinte ideia, de que toda a matéria fosse constituída de partículas fundamentais indivisíveis. Então, ele acreditava que chegava um ponto que se eu fosse dividindo a matéria, qualquer que fosse, água, um pouco de terra, um pedaço de tecido, até um pedaço de tecido humano, né? Se eu fosse dividindo, ele acreditava que chegaria a um ponto que teria a menor partícula possível e essa seria indivisível, tá? E ele também acreditava que as propriedades dos materiais seriam determinadas pela quantidade, pela forma e pelo modo como essas partículas se organizavam. Então, ele acreditava que a água, por exemplo, é diferente da terra porque essas partículas indivisíveis que formavam a água, elas tinham propriedades diferentes, né? No caso, a forma como elas se organizavam, o modo como essas partículas indivisíveis se organizavam na água,
eram diferentes da forma que se organizavam, por exemplo, numa porção de terra. Então, por isso que essas substâncias seriam diferentes, segundo Leucipo de Mileto. Essa partícula, com o passar de pouco tempo, acabou recebendo o nome de átomo, que em grego significa indivisível. Então, esse nome ele é utilizado até hoje. Porém, nós vamos ver na próxima aula que o átomo, na realidade, ele não é bem indivisível, né? Depois, com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, se descobriu que ele não é indivisível. Mas até então acreditava-se que a menor parte que formava a matéria era o átomo e que ele era indivisível. Por isso esse nome, átomo. Na Grécia Antiga ainda também, esse raciocínio ele não era aceito por todos. Existiam alguns filósofos, inclusive filósofos bem conhecidos, que eram defensores da teoria dos 4 elementos. Essa teoria ela se manteve até o século XVIII, ainda tinha, né, filósofos, cientistas que defendiam essa teoria. O que essa teoria dos 4 elementos ela diz? Segundo essa teoria, tudo que existe abaixo do céu, tudo que existe na Terra, é originado pela combinação dos elementos terra, água, ar e fogo. Então, os defensores dessa teoria dos 4 elementos não imaginavam que existia um átomo. Os defensores do átomo eram chamados de atomistas. E os defensores dos 4 elementos, acreditavam nessa outra teoria de que esses 4 elementos formavam tudo que existe. Essa imagem que vocês podem ver aqui é uma imagem que representa isso. Nós temos os 4 pontos principais aqui, água, terra, fogo e ar. E dele poderia vir todos os outros elementos. Eles acabavam sendo originados da combinação desses 4 elementos. Por isso, a teoria dos 4 elementos. Bem, ao longo do século XVII, a maneira como se estudava a natureza ela foi mudando. Por quê? Porque haviam muitos conhecimentos tradicionais que eram passados, né, nas universidades, que eram ensinados aos alunos nas universidades, porém esses conhecimentos tradicionais, eles começaram a ser questionados. Então, a investigação por meio de experimentos, então aquele cientista que ia lá, ia na natureza, observava, experimentava, isso aí foi ganhando uma maior importância, e não só mais aquele estudo teórico, né, que não gerava hipótese, que não gerava investigação por meio de experimentos. Então, a criação de hipóteses que podiam ser testadas, que podiam ser experimentadas, acabou ganhando força, frente àquelas ideias que existiam na época, né, tradicionalmente, aí passado nas universidades, que era tudo muito teórico, puramente teórico. Então, a experimentação, a formulação de hipóteses foi dando lugar a isso. Um dos pesquisadores que acabou se destacando muito nos estudos dos átomos foi o cientista inglês John Dalton. Uma das suas conclusões mais importantes foi a conclusão de que existem diferentes tipos de átomos. Então, ele acreditava também na teoria atomista, né, digamos assim, de que existe uma menor partícula indivisível que forma a matéria, chamada átomo, mas ele acreditava que os átomos não eram todos iguais, que pelo contrário, os átomos eram diferentes. Então, o chumbo, por exemplo, é formado por um tipo de átomo diferente daquele que forma a prata. Então, ele acreditava que tinha um tipo de átomo que formava o chumbo, um tipo de átomo que formava a prata, um tipo de átomo que formava o gás hidrogênio e por aí vai. Essa noção, né, que é bem acertada, inclusive, nós vamos ver que isso daí, lógico, teve uma melhoria nesse conhecimento. A gente tem que lembrar que não é que esses conhecimentos antigos sejam errados, mas é porque conforme a tecnologia vai avançando, eles vão sendo melhorados, mas esse conhecimento ele é uma base para o que a gente conhece até hoje sobre os átomos. Essa noção ela deu origem à nossa compreensão que a gente tem atualmente sobre os elementos químicos. Elementos esses que a gente vai ver lá na tabela periódica. Nós vamos ver que existem uma série de elementos químicos de diferentes tipos de átomos que são conhecidos pelo homem. Dalton chegou até, inclusive, a criar símbolos para representar átomos de diferentes elementos químicos que ele conhecia na época. Mas essa forma de notação, de escrita, acabou sendo substituída com o passar do tempo, porque ela acabaria não sendo muito eficiente para a quantidade de elementos químicos que iam sendo descobertos com o passar do tempo. Essa imagenzinha aqui mostra essa forma que Dalton representava, né? O hidrogênio era um círculo com um pinguinho no meio, nitrogênio um círculo com traço, carbono um círculo meio pintadinho de cinza, fósforo dividido em 3 partes, enxofre em 4, o ferro tinha esse I no meio, chumbo o L, o ouro o G, mercúrio tinha esses tracinhos, o oxigênio era o círculo sem nenhum traço,
Só que hoje, quando vocês pegarem aí, já deem uma olhadinha, inclusive nas unidades, vocês vão ver a tabela periódica, tem muito elemento químico ali dentro. Então, não daria para continuar usando essa representação. Segunda parte da nossa frase para desbloqueio da atividade. Manifestam curiosidade sobre como. Anota aí para você poder abrir sua atividade. Bem, Dalton também ele propôs, né, na sua época, que as substâncias eram resultado de combinações específicas de átomo de um ou mais elementos químicos, né? E quando um átomo se combina a outro ou a outros átomos, sendo iguais ou diferentes, isso daí forma uma molécula. Então ele acreditava que a substância, por exemplo, água, é resultado de uma combinação específica de átomos, né? Esses átomos podem ser do mesmo elemento químico ou podem ser de elementos químicos diferentes. Atualmente a gente sabe que a água, ela é a combinação de dois tipos diferentes de átomo. Ela é a combinação de um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio. Por isso que a gente diz que é H2, esse 2 aqui significa que são dois hidrogênios, junto com um O, que é o oxigênio, né? Então, o H representa o hidrogênio, o O representa o oxigênio, e esse 2 representa que tem dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio. Isso daí é uma molécula. Uma molécula ela poderia também ser formada por átomos iguais? Sim. Por exemplo, dois átomos de oxigênio unidos formam o O2, que é o oxigênio que a gente respira, tá? É o gás oxigênio. Então, as moléculas podem ser formadas por combinações de átomos semelhantes, iguais, ou de átomos diferentes. Existem algumas moléculas que são mais complexas do que a água, do que o oxigênio, que eu dei exemplo agora. A gente vai ver elas mais aí à frente durante esse capítulo. E às vezes elas são compostas por vários átomos do mesmo elemento e às vezes são compostas por átomos diferenciados, tá? Um simples átomo também pode fazer diferença. Por exemplo, a água que a gente bebe é H2O, né? A água oxigenada que a gente usa, dependendo aí da concentração, desde para tratar um ferimento até mesmo para descolorir fios, né, de cabelo, ela é H2O2. Então, um oxigênio a mais na molécula faz toda a diferença. Você não pode tomar água oxigenada. Então, para vocês verem como é que essas diferentes combinações formam diferentes moléculas. Eu estou começando a tratar aqui com vocês, gente, mas a gente vai ter muitas oportunidades, várias aulas para poder tratar com mais calma, a gente entender melhor essas moléculas e como que é essa combinação de átomos, tá bom? Fique tranquilo. Bem, dessa forma, gente, uma transformação, ou uma também chamada de reação química, ela envolve o rearranjo dos átomos, que passam a formar novas moléculas. Então, eu posso ter átomos que se organizaram de um jeito e estão formando uma determinada substância, uma determinada molécula. E esses átomos, eles podem, de repente, se separar e se unir de um jeito diferente, e ao final desse processo, que é chamado de reação química ou transformação química, eu tenho agora novas moléculas, novas substâncias formadas, tá? Nesses rearranjos, os átomos mantêm sua integridade. O que isso quer dizer? Um átomo de ferro, ele continua sendo um átomo de ferro. O negócio é que ele podia estar no início combinado com um átomo específico e agora no final, depois da reação química, ele está combinado com outro átomo específico. Mas ele continua sendo um átomo de ferro. Aqui nesse exemplo, não se preocupe ainda em querer, nossa, mas o que significa isso tudo? A gente vai ver com calma depois, tá? Mas só para vocês entenderem, ó. Aqui, no início dessa reação química, a gente tinha um átomo de zinco, a substância zinco, com dois átomos de ácido clorídrico, que é o HCl. Aqui eu sei que parece um, mas é a fonte, isso é um L minúsculo, tá? E ocorreu uma reação química onde esses átomos, eles se reorganizaram, eles se rearranjaram. No caso, o átomo de zinco, que estava sozinho aqui no início, ele acabou se combinando com dois átomos de cloro, né? Então, Zn é o zinco, cloro é o Cl, 2 quer dizer que são dois átomos de cloro, ó, justamente porque tinham dois aqui, era duas vezes isso, e formou o cloreto de zinco. Mas o hidrogênio, ele acabou se separando aqui do cloro e formou uma molécula de H2, que é o gás hidrogênio.
Então, os mesmos átomos que tinham no início têm no final. Eles só se reorganizaram. E pelo fato deles se reorganizarem, acabou gerando a formação de substâncias diferentes. No início eu tinha zinco mais ácido clorídrico. No final, agora, com essa reorganização, eu tenho cloreto de zinco, porque o cloro se juntou ao zinco. E eu tenho gás de hidrogênio, porque o hidrogênio ficou sozinho nessa configuração de 2 átomos de hidrogênio, tá? Para deixar mais claro ainda, olha outro exemplo aqui de reação química. Eu tenho aqui 2 moléculas de gás hidrogênio, que é H2, tá? Isso é uma molécula de gás hidrogênio, isso é outra molécula de gás hidrogênio, mais uma molécula de gás oxigênio, que é o O2, 2 átomos de oxigênio. Ocorre uma reação química, esses átomos se reorganizam, se separam e se juntam de formas diferentes do início. E agora eu tenho ao final 2 moléculas de água. Ó, esses 2 hidrogênios aqui se juntaram, cada par desse, a um oxigênio. Então, esses oxigênios se separaram. Então, formou H2O e aqui embaixo de novo, H2O, 2 moléculas de água. Então, isso daí é um exemplo de uma reação química onde eu tinha no início gás hidrogênio e gás oxigênio, houve uma reorganização e agora eu tenho 2 moléculas de água. Bem, para finalizar, né, que como são muitas informações, eu vou buscar dividir aí em mais pedacinhos para a gente poder ir indo devagarinho. As substâncias, gente, que são formadas por átomos de um único elemento químico são chamadas de substâncias simples. Então, toda vez que você vê uma substância que, apesar dela ter vários átomos, todos os átomos são do mesmo elemento químico, a gente diz que essa substância é simples. É o caso do gás oxigênio, por exemplo, que ele é O2. Ele é 2 átomos de oxigênio, ou seja, do mesmo tipo de elemento. Estão unidos ali 2 átomos de oxigênio, então isso daí é uma substância simples. Outro exemplo, gás hidrogênio, que é H2. São 2 átomos de hidrogênio unidos. São átomos do mesmo elemento químico, então a gente diz que isso é uma substância simples. Substâncias, em compensação, que são formadas por átomos de 2 ou mais elementos químicos, então eu não tenho mais uma substância que é só um tipo de elemento químico, não. São mais de um, são vários tipos de elementos químicos, pode ser 2 ou mais, tá? Pode ser vários. Esse tipo de substância é chamada de substância composta, porque ela não tem mais só um tipo de elemento químico formando ela tem mais de um tipo de átomo, né, de elemento químico. É o caso da água. A água H2O é formada pelo elemento químico hidrogênio e oxigênio. Então, ela tem átomos de hidrogênio e tem átomos de oxigênio para formar sua molécula. Então, ela é uma substância composta. Exemplos aqui de substâncias simples nesse primeiro quadro. Gás hidrogênio, que eu já havia falado, né, formado por 2 átomos de hidrogênio, então são iguais. Gás oxigênio, formado por 2 átomos de oxigênio. Gás nitrogênio, formado por 2 átomos de nitrogênio, ó, são do mesmo tipo. Gás ozônio, que é o O3, é formado por 3 átomos de oxigênio, também é uma substância simples. Todos esses aqui são substâncias simples porque são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Substâncias compostas, essas aí já são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Primeiro exemplo, o HCl, o ácido clorídrico, ele é formado por um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Cloreto de sódio é o sal de cozinha, o sal que você usa aí para temperar os alimentos. Ele é formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro. É o NaCl, né? O ácido clorídrico é o HCl. Gás carbônico, que é esse gás que a gente expele na hora que a gente está respirando na expiração. O gás carbônico é formado de 2 átomos de oxigênio e um de carbono, é o CO2. Então, como tem 2 tipos de elementos químicos diferentes, é uma substância composta. E a água aí maravilhosa, que tanto nos é necessária, que é essencial para a nossa vida, ela é formada de um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, H2O. E ela também é considerada uma substância composta, já que é formada de 2 tipos de átomos diferentes, que é o hidrogênio e o oxigênio. Tranquilo? Bem, gente, última parte da nossa frase. São formadas todas as coisas. Então, ficou com dúvida? Dá uma revisada, veja de novo esse vídeo, ele ficou curtinho, uma aula curta. Na próxima aula a gente vai ver mais detalhadamente o modelo de átomo que a gente conhece hoje em dia.
E mais à frente nós vamos conhecer tabela periódica, vamos conhecer melhor esses elementos químicos. Porém, ficou na dúvida, revise, assista novamente, leia também as informações que tem ali, tanto na aula em PDF, nos slides que eu monto, que tem as imagens para você acessar, como também dê uma olhada no seu livro. Ah, eu não tenho um livro físico, livro impresso, eu não recebi da escola esse livro. Tem na nossa sala de aula. Basta você olhar lá no tópico de materiais, tem o livro todinho em PDF, gratuito para você baixar para o seu celular, para o aparelho aí que você estiver utilizando e acessar essa terceira unidade do nosso livro. Até a próxima, te espero na semana que vem. Tchau, tchau!